Prezados amigos, estamos aqui hoje para falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida, ou da intervenção dos espíritos no mundo corporal. No Livro dos Espíritos, nós temos aí uma sequência de umas 20 perguntas que falam sobre as diferentes formas de intervenção dos espíritos em nossa vida. E para que a gente possa, pelo menos, ter uma ideia superficial, não aprofundada, porque não dá tempo de nós falarmos de maneira tão aprofundada sobre esse assunto em 40, 50 minutos, nós temos que, pelo menos, dar a entender que a interferência dos benfeitores espirituais ou dos desencarnados no mundo material é muito maior do que nós imaginamos. Podemos dizer que são os desencarnados que nos dirigem, mas nós não somos autômatos. Nós temos o livre-arbítrio. Então, por que eles dizem isso, que são os desencarnados que nos dirigem? Porque o nível de sugestões é tanto que, em alguns momentos, nós até acreditamos que o pensamento que nos norteia é nosso, mas não é, é dos desencarnados. E esses benfeitores, esses companheiros de outras existências, eles interferem na nossa vida, nos auxiliando. É o caso, por exemplo, dos anjos da guarda, os espíritos protetores, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos. São companheiros desencarnados que nos acompanham com o intuito, com o objetivo de favorecer a nossa vida. Fazendo uma comparação grosseira, antigamente, quando uma pessoa era convidada para ser padrinho ou madrinha de uma criança, assumia um compromisso com os pais da criança e se tornava um compadre ou uma comadre. E se dispunha a velar pelaquela criança, auxiliar de alguma forma, até na educação e na criação. Então, os anjos da guarda, os espíritos protetores, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos, os espíritos que nutrem simpatia pelos encarnados, eles acabam nos tutelando, eles acabam nos velando a nossa vida da melhor forma possível para que nós possamos vir a ter o amparo dos espíritos. Então, a influência desses espíritos nos acontecimentos da nossa vida é muito grande. Por quê? Porque eles não podem ir contra as leis naturais, eles não podem ir contra as leis divinas. Isso é fundamental. Eles podem, sim, velar pela nossa existência de forma a gente cumprir a nossa programação. Ou também podemos dizer o seguinte: sendo um desafeto de vidas passadas, eles podem, por afinidade e sintonia, se ligarem a nós de maneira a estabelecerem um conúbio mental. E nesse conúbio mental, em uma parceria, tirarem algum tipo de proveito. Mas porque nós encarnados melhor, permitimos essa parceria. Nós, encarnados, estabelecemos uma ligação mental tão forte que esses companheiros desencarnados acabam influenciando, atuando na nossa vida, mas não sem a nossa permissão. E isso Kardec deixa claro.
nós permitimos que o desencarnado ele possa nos direcionar, no caso de sugestões por arrastamento e afinidade. Já no caso dos espíritos simpáticos, espíritos moralmente elevados, que vão preservar o nosso livre-arbítrio, eles sugerem para que a gente não se afaste da caminhada, como um professor, como um tutor, que se aproxima do seu ente querido, do seu protegido, do seu afilhado, e diz claramente: meu filho, não faça isso. Meu filho, siga por esse caminho. Você deseja fazer algo diferente, mas não é certo. Você deve se manter no caminho do bem. Então, a interferência ela é muito grande, a ponto de, muitas das vezes, a gente não ter a mínima noção. Vou citar duas situações. Nós somos convidados a uma festa essa que desconfiamos que vai rolar coisas que não são muito lícitas. Mas, por uma questão de afinidade, nós acabamos nos locupletando com a ideia. E com isso estabelecemos uma sintonia com espíritos que querem também usufruir de todas as coisas que vão rolar na festa. E com isso, nós recebemos um convite simpático das sombras para irmos à festa, até porque não iremos sozinhos. E com isso, a gente se anima com a ideia de que vamos por uma noitada curtir as coisas possíveis e imagináveis que nós nos afinamos. Nesses casos, não adianta o benfeitor espiritual tentar nos levar a mudar o pensamento. Por quê? Estabelecemos um conúbio de afinidade, de arrastamento. Ah, não, mas eu quero curtir, eu gosto. Já é diferente quando nós recebemos um convite e nós não temos a mínima ideia do que vamos encontrar pela frente. E o benfeitor espiritual, sem crítica nenhuma a nada, porque nós estamos aqui criticando as escolhas que as pessoas fazem, mas nós não sabemos o que vai rolar na festa. E aí o benfeitor espiritual, percebendo que o ambiente da festa não é propício para a nossa presença, ele vai nos induzir a não ir na festa. E, de repente, acontece algum incidente qualquer que vai nos levar a desistir de nós irmos à festa. Isso é comum acontecer, mais comum do que vocês possam imaginar. Eu conheço uma história antiga, mas uma história bastante sui generis, se eu posso dizer assim, que um companheiro nosso, trabalhador da doutrina espírita, foi convidado para fazer uma palestra numa casa espírita em que ele não conhecia. Ele nunca tinha ido nessa casa espírita. E esse companheiro, ele percebeu por intuição, porque ele tinha uma intuição muito grande, que ele não deveria ir. Mas, talvez por uma certa vaidade que ele confessou, ele resolveu ir. Resolveu ir porque estava vivendo um bom momento doutrinário e ele achou que ele deveria ir. Mas ele reconheceu que não deveria. Muito bem, o que aconteceu?
Quando ele chegou naquele ambiente de uma casa espírita que não era bem evangelizada, e vocês vejam, não é festa, não foi uma festa, foi uma casa espírita que não era bem evangelizada. Ele percebeu as influências que ele havia pressentido. Mas, infelizmente, o que ele fez? Teve que se manter equilibrado, fazer o estudo, procurando ter bastante cautela nas suas colocações, para não se deixar influenciar pelas entidades sombrias que lá se encontravam. Essa história eu ouvi há muito tempo, contada por um dirigente de casa espírita, que eu não vou citar o nome. Ele pressentiu que não deveria ir, mas mesmo assim ele foi. Então vocês vejam que os benfeitores espirituais, eles vão nos intuindo. Às vezes nós desejamos sair para ir num determinado lugar e sentimos um pressentimento que não devemos ir. Mas aquilo é tão espontâneo, é tão natural, que às vezes passa desapercebido. E a gente acha que aquilo vem da nossa mente, mas não é. São os benfeitores espirituais que acabam nos intuindo. Nós tivemos um caso que apareceu até na televisão, aonde um jovem, um rapaz que hoje deve ter, já é um pouco mais velho, mas ele trabalhava como representante de vendas e durante muito tempo ele trabalhava se deslocando no território nacional. E ele usava muito transporte aéreo. E ele contou de forma surpreendente que ele tinha passagem comprada para 2 voos onde ocorreram acidentes. Os 2 voos se deram, um em Congonhas, no ano de, eu acho que 98 ou 97, quando aquele Fokker 100 da TAM caiu em Congonhas, e depois, no ano de 2008, quando um outro avião da TAM, já era um Airbus, vindo de Porto Alegre, sofreu um acidente também no aeroporto de Congonhas. Esse mesmo rapaz havia comprado passagem para esses 2 voos e alguma coisa impediu que esse rapaz realizasse o embarque, tanto no Fokker 100 como no Airbus. E ele diz que ele não sabe explicar. Ele não sabe explicar porque, como ele viaja muito, ele utiliza muito transporte aéreo, aquilo ficou dentro de um contexto que só depois é que ele se deu conta que, tanto numa situação como na outra, se ele tivesse marcado, ele teria morrido. E aí ele percebeu que alguma coisa deve ter se dado que o impediu de embarcar. Por exemplo, pegou um táxi e ficou no engarrafamento, saiu de casa atrasado, se esqueceu do horário, coisas comuns numa cidade grande, onde às vezes a pessoa sai no horário, mas pega o engarrafamento do caminho, se atrasa e perde o voo ou perde o ônibus. Isso é muito comum numa cidade grande. Só que ele não havia feito essa ligação de que poderia estar ocorrendo uma influência do mundo espiritual para evitar que ele sofresse o acidente e viesse a desencarnar. Isso é influência dos amigos espirituais? Sim, é uma influência dos amigos espirituais no mundo material.
Agora, os espíritos influenciam somente nesse aspecto? Não. Depende da programação espiritual de cada um de nós. Por exemplo, vou citar um caso, como está no livro dos Espíritos. Se um homem traz na sua programação que ele deva desencarnar num acidente, os espíritos não promovem o acidente, mas os espíritos podem facilitar para que esse indivíduo vá de encontro ao acidente para que ele possa cumprir a sua programação. Aí vocês podem até perguntar, mas isso é permitido? Sim, porque faz parte da programação. Se na programação dele não está que ele venha desencarnar de um acidente aéreo, ele não vai desencarnar. É o caso, por exemplo, do exemplo que está no livro dos Espíritos, aonde um homem sobe numa escada de madeira para consertar o telhado, um degrau está corroído pelo tempo, e o degrau quebra, ele cai, bate com a cabeça e morre. Foram os espíritos que promoveram o desencarne dele? Não. O degrau já estava com problemas. E ele tinha na sua programação que desencarnar através de um acidente. Os espíritos, eles foram facilitadores do processo para que o homem viesse a desencarnar dessa forma. Aí os companheiros poderiam perguntar, mas é lícito que um benfeitor espiritual, um anjo da guarda, um protetor, um espírito amigo, um guia, possa conduzir um tutelado a um processo de desencarne? Sim, se isso estiver na sua programação. Para que a gente possa entender melhor, vamos explicar o seguinte: do plano espiritual para o plano material, os desencarnados, eles possuem uma visão muito mais ampliada do que a nossa. E essa visão ampliada permite que ele veja o acidente que leva ao desencarne não como uma tragédia, mas como uma prova que aquele indivíduo precisa passar. Não só ele, mas como a família. E como um amigo, como um benfeitor, como alguém que deseja o melhor para o outro, ele vai contribuir para que aquela situação lhe seja favorável. Por exemplo, quantos espíritos se comprometeram no passado através de guerras, através de grandes tragédias provocadas pelo livre-arbítrio de cada um? Chega um determinado momento que o indivíduo, no plano espiritual, de posse da sua consciência plena, ele deseja reencarnar para poder retornar ao plano material e cumprir a sua programação. Vejam bem isso. Mas acontece o seguinte: não é todo mundo que enxerga por esse caleidoscópio, por esse binóculo, e acha que um acidente, um incidente, é uma grande tragédia. No ano de 1971, na cidade de Lima, no Peru, saiu um avião indo em direção à cidade de Arequito, acho que Arequipo, no Peru, aonde esse avião foi derrubado por um raio. É um caso único na história da aviação de um avião que caiu por conta de um raio. O raio pegou o avião, partiu o avião ao meio, e o avião caiu sobre a floresta amazônica peruana.
Havia uma jovem que, na época, tinha mais ou menos uns 17 anos, cuja poltrona se soltou do avião. Ela, presa na poltrona, ela caiu em cima da folhagem da floresta que amorteceu sua queda. Essa jovem, filha de alemães que moravam em Lima, os pais dela eram veterinários, vieram a desencarnar. Essa jovem, ela sobreviveu à queda. E ela, 50 anos depois, resolveu falar sobre esse acidente. Que coincidência, foi ano passado, no ano de 2021. Completou-se 50 anos da queda desse avião. Ela hoje tem 67 ou 68 anos. 68 anos. Por que essa jovem precisou sobreviver a esse acidente aéreo, onde todos os outros vieram a falecer? Quem não se lembra, por exemplo, do acidente aéreo com aquele avião que estava levando o time da Chapecoense para jogar na Colômbia, aonde dos 80 indivíduos que estavam dentro do avião, toda a comissão técnica e jogadores da Chapecoense, mais o piloto, copiloto, a aeromoça, comandante de bordo, só sobreviveram 5 pessoas. De 78 ou 79, 74 morreram e 5 sobreviveram. Aí nós nos perguntamos por quê? Porque eles precisavam passar por essa prova. Então quer dizer que essas 5 pessoas, foram amparadas pelos benfeitores espirituais. E as outras tiveram o seu processo de desencarne programado pelos amigos do mundo maior. Sim, tiveram. Porque, dentro de uma visão ampliada, isso se fazia necessário. Às vezes, fica difícil para a gente entender essa mecânica. Alguns a classificam como uma tragédia, outros classificam como uma programação espiritual. Programação essa que vai além da nossa capacidade de entendimento normal. Alguns anos atrás, nós tivemos um acidente na cidade de Santa Maria, naquela Boate Kiss, onde quase 250 jovens desencarnaram numa boate, aonde pegou fogo no forro da boate. O forro, ao queimar, produziu um gás tóxico que matou esses jovens. Existem várias vertentes que podem vir a explicar essa morte, essa tragédia. Isso sob o nosso ponto de vista. Mas, sob o ponto de vista espiritual, nós podemos dizer que foi uma oportunidade de reparação e de resgate para muitas pessoas comprometidas no pretérito pelo mau uso do livre-arbítrio. Entre esses diversos casos da atuação dos benfeitores espirituais no mundo material, para que as pessoas pudessem reparar faltas cometidas, a coisa chega a ser tão grande que, às vezes, nós temos exemplos como ocorreu agora, na Argentina, semana passada, em que a vice-presidente da Argentina passou por um atentado e o indivíduo que tentou contra a vida dela, a pistola não disparou. Ela talvez precisasse passar por essa prova de tentativa de homicídio, mas não desencarnar. A espiritualidade, nos bastidores da vida, ela sabe exatamente o porquê cada pessoa precisa passar por determinadas provas.
Ronald Reagan, presidente norte-americano, sofreu um atentado. Ele levou um tiro, mas ele não morreu. Ele se tratou, fez fisioterapia, fez muita musculação, eu me lembro a respeito disso. Esse presidente foi, inclusive, ator nos filmes americanos de faroeste, e ele se recuperou. Ele sofreu o atentado, mas ele se recuperou. Então, a gente para pensar por que uns passam por uma prova tão dura e outros não. Antigamente se acreditava que era possível, na época do faroeste, ou na época, por exemplo, do cangaço no Brasil, o indivíduo pegar uma bala, escrever o nome do seu desafeto e dizer: essa bala tem endereço certo. Como se, de repente, a bala fosse atingir o indivíduo que o atirador desejava acertar. E, na verdade, nós sabemos que a coisa não funciona assim. Nós sabemos que tem coisas que têm endereço certo, mas estabelecido pela espiritualidade e não pela mão do próprio homem. Para que a gente possa ir finalizando e tentando colocar para vocês como os benfeitores espirituais influenciam nas nossas vidas, a ponto de serem eles que nos guiam, a ponto deles direcionarem o que é melhor para cada um de nós e o que nós precisamos passar e o que nós passamos, porque nós não temos uma visão ampliada da nossa programação espiritual. Então, só para vocês terem uma ideia, há 60 e quase 62 anos atrás, 61, melhor, desculpem, há quase 61 anos atrás, vai completar 61 anos agora do mês de dezembro de 2022, por volta mais ou menos do dia 17 ou 19 de dezembro, eu não tenho lembrança ao certo, era um domingo, aqui perto do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, chegou um circo, Gran Circo Americano. Um circo que ganhou uma certa fama pelo tamanho e pelo fato de que estava utilizando uma novidade na época, umas lonas de nylon, muito fáceis de serem armadas e desarmadas. Era uma novidade para a época. E o Gran Circo atraiu uma quantidade enorme de espectadores. E nesse domingo, eu não sei, acho que foi 17 de dezembro, por volta das 15 para as 4 da tarde, ocorre o que nós chamaríamos de uma grande tragédia. A lona do circo pegou fogo. A lona do circo pegou fogo e, no meio do espetáculo, com a casa lotada, como se diz, o incêndio pegou todo mundo de surpresa numa época que não existia prevenção contra incêndio, levando ao desencarne, no ano de 1961, 61, dezembro de 61, mais ou menos 500 e poucas pessoas, 504 pessoas, por aí, e deixando com queimaduras e traumas mais de 800 pessoas. Uma tragédia que a cidade de Niterói até hoje tenta esquecer. O impacto foi tão grande que a cidade precisou de ajuda dos municípios vizinhos, até para sepultar o número de mortos, porque no intervalo de 24 horas, a cidade de Niterói precisou providenciar mais de 500 caixões, e não havia no mercado essa quantidade toda. O ginásio do Caio Martins, em Niterói, estádio de Caio Martins, ele foi transformado numa serralheria para se fazer caixões.
Os corpos das pessoas foram colocados, enfileirados na rua e cobertos com lençol, porque não havia uma infraestrutura, ambulâncias para dar conta de auxiliar tudo isso. Nessa mesma época, um jovem cirurgião plástico, que estava no início da carreira, se destacou muito, doando o seu trabalho, da sua equipe, para auxiliar essas pessoas que estavam passando por uma dificuldade tão grande. Figura essa que ficou conhecida na história do Brasil como Ivo Pitangui. Ele foi o cirurgião que ajudou no tratamento para as pessoas queimadas pelo incêndio de Niterói. Muito bem. Passado algum tempo, Chico Xavier, utilizando-se da sua psicografia, recebe uma mensagem de Humberto de Campos, cujo pseudônimo todos nós conhecemos como Irmão X. E entre as várias mensagens deixadas por Humberto de Campos, havia uma direcionada ao incêndio do circo de Niterói, que ele conta que, há quase 2000 anos atrás, um general romano, retornando das batalhas, cansado, esgotado, desejava se distrair. E seus assessores resolveram promover um espetáculo, o maior espetáculo da Terra jamais visto, em um coliseu. Pegaram uma grande lona, armaram uma tenda, e dentro dessa tenda fechada, colocaram velhos animais, colocaram mulheres, homens, crianças, doentes, atearam fogo na lona da tenda, e os soldados romanos ficaram do lado de fora, impedindo que as pessoas saíssem dali de dentro. E para o deleite, não apenas desse grande comandante, mas de toda aquela turba que ficava nas escadarias ou em toda a arquibancada desse coliseu ou desse estádio, se divertiram à custa da morte dos animais e das pessoas. Humberto de Campos nos conta que não apenas muitos daqueles que tramaram esse triste incidente, mas outros que ao longo da história, em nome do Cristo, durante as cruzadas, utilizaram-se da força, ou até mesmo durante a Inquisição, utilizaram-se da autoridade para levar à fogueira aqueles desafetos ou aqueles que eram contrários aos princípios do cristianismo, né? Assumiram um compromisso com sua consciência, assumiram um compromisso com o mundo maior, que um dia deveriam passar por uma prova tão árdua quanto eles haviam imposto àquelas pessoas que eles tiraram a vida. E 2000 anos depois, aqui em Niterói, eles tiveram a oportunidade de se remir com a sua própria consciência, reparar para com a sua própria consciência uma falta que os incomodava há muito tempo. Porque, como existe uma passagem que Emmanuel nos diz de uma maneira brilhante, eles estavam perdoados pelos seus desafetos, mas eles não haviam se perdoado. Ou seja, eles não haviam conseguido estar quites com eles mesmos. Existe uma passagem de Emmanuel que diz: perdoados, mas não limpos. E eles desejavam estar limpos com eles mesmos, se sentirem purificados,
mas para isso precisavam passar por essa prova tão árdua, por escolha própria. Agora, eu diria, como um amigo, um benfeitor, um espírito protetor, um familiar que se encontra no plano espiritual e tem uma visão expandida da realidade, da consciência, que de repente, junto com o seu ente querido, o apoia para esse empreendimento reencarnatório, em momento algum, como um espírito protetor, poderia impedi-lo. Porque, nesse caso, ele estava reparando a falta que um dia ele cometeu. Nesse caso, não existe fatalidade. Existe programação. A fatalidade foi quando lá atrás, por mau uso do livre-arbítrio, o indivíduo tomou a decisão infeliz de levar aquelas criaturas à morte simplesmente por uma questão de mero prazer. Como em plena Revolução Francesa, nós já tivemos oportunidade de ouvir e ler sobre isso, muitos daqueles juízes que tinham autoridade para mandar para a guilhotina quem eles desejassem, eles não mandavam apenas os inimigos da revolução, eles mandavam os seus desafetos pessoais, para aproveitar a oportunidade e tirar do caminho todos aqueles que viessem atrapalhar não a sua trajetória política, mas a sua trajetória pessoal. No momento em que nós vamos nos dando conta das escolhas infelizes que nós fizemos, a fatalidade ela está lá atrás. Porque o que passamos por hoje não é fatalidade, é programação. É a colheita. Não colhemos aquilo que não plantamos. Por isso que os benfeitores espirituais que estão ao nosso lado procuram nortear a nossa vida da melhor maneira possível, para que a gente possa usufruir dessa oportunidade reencarnatória da melhor forma possível. Quem sabe e quem não nos garante, Deus nosso Pai, que um dia, fora do corpo físico, na condição de espírito errante, na erraticidade, a gente não venha apoiar um amigo a passar por uma prova reparadora, como hoje nós estamos sendo apoiados para passar pelas dificuldades de ordem moral que nós estamos passando com os nossos afetos, que em vidas passadas podem ter sido, por mau uso do nosso livre-arbítrio, nossos desafetos. Eu desejo a todos os companheiros que nos escutam, nesse breve encontro, de forma simplificada, uma noite de paz, uma noite de luz. Convido aos amigos a uma breve prece, para que a gente possa ir finalizando esse nosso singelo bate-papo. Não é uma palestra, é um bate-papo amigo, com o objetivo de nós nos melhorarmos. Deus Pai amado, benfeitores do mundo maior que nos ouvem em prece, sabemos das nossas limitações e da nossa dificuldade de ordem moral. Sabemos que o crescimento que tanto desejamos depende do nosso estudo, do nosso empenho, da nossa resiliência e, acima de tudo, de uma resignação
consciente dentro da visão espírita. É um trabalho árduo que nós temos que fazer para reverter as escolhas infelizes e as atitudes impensadas de vidas anteriores. Só nos resta agradecer aos trabalhadores do mundo invisível por essa oportunidade. Que o Cristo nos abençoe a todos dos dois planos da vida, desejando a todos os amigos muita paz e muita luz. Que assim seja.